Queridos irmãos, amigos ouvintes da Palavra de Deus, gostaria de deixar um versículo na Palavra do Senhor no livro de São Mateus, capítulo de número 26, e o versículo de número 44, que diz assim: E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Esse versículo que eu acabei de ler, meus irmãos, meus amigos que acompanham a Palavra do Senhor, esse versículo fala quando Jesus foi ao monte chamado Getsemane orar, buscar a Deus em oração, ou orar ao seu Pai em oração. A Bíblia diz que ele levou consigo alguns dos seus discípulos para que pudesse ir com ele enquanto ele estivesse lá no monte orando. Os seus discípulos ficariam vigiando para que nada o acontecesse. Jesus era precavido, ele sabia das coisas, então ele achou por bem levar ali alguns dos discípulos para acompanhar ele nessa trajetória de oração e para dar uma proteção a ele também. Embora ele tinha todo o poder, nada ia acontecer com ele, mas com isso ele nos dá um exemplo que quando vamos a um monte buscar ao Senhor, orar ao Senhor, sempre que tem que ter alguém vigiando para que nada aconteça. Jesus nos deu esse exemplo. É bem verdade que muitos dos irmãos sobem até o monte e às vezes se empolgam e ficam orando com o olho fechado e não está vendo o que está acontecendo ao redor. E o inimigo, nosso adversário, está em todo lugar. Então Jesus, sabendo disso, ele levou alguns discípulos para acompanhar ele nesse período de oração no monte. E a Bíblia diz que Jesus foi e falou: vocês ficai aqui e velai comigo. Em outras palavras, Jesus quis dizer o quê? Vocês ficam aqui e ficam tomando conta enquanto eu vou orar. Quando ele fala velar, é para tomar conta do ambiente, do lugar. E a Bíblia diz que Jesus foi a primeira vez, e quando Jesus foi, voltou, os achou dormindo. Foi a segunda vez, voltou e achou dormindo. E aqui esse versículo diz que Jesus foi pela terceira vez orar, dizendo as mesmas palavras. Com isso, eu abro um leque aqui, meu querido. Jesus, as suas orações dão a entender que tanto a primeira quanto a segunda e agora a terceira oração, ele repetia as mesmas palavras. Aqui que ele nos dá um exemplo. Tudo aquilo que nos perturba, tudo aquilo que nos deixa impacientes, com crise de ansiedade, tudo aquilo que nos deixa cabisbaixa, tudo aquilo que nos traz um mal-estar, devemos apresentar ao Senhor em oração, não importa quantas vezes seja. Aqui nos dá um exemplo que Jesus orou pela terceira vez dizendo as mesmas palavras. Qual foi as palavras que Jesus proferiu ou fez? Pelo texto bíblico, Jesus estava passando uma aflição muito grande, porque ele orou ao Pai para que o Pai afastasse dele aquele cálice, o cálice que ele ia beber. Que cálice que ele ia beber? Jesus já estava vendo o sofrimento que ele ia sofrer ao carregar a cruz, ao ser chicoteado, ao ficar com falta de ar, aquela coroa de espinho que colocou sobre a sua cabeça, os pregos que clavaram os seus pés, a sua mão. Jesus estava vendo tudo isso, a sede de beber água e não poder beber água. Jesus estava vendo toda essa aflição que ele ia passar por causa de mim e por causa de você. E a Bíblia disse que ele foi orar ao Pai e ele disse: Pai, se for possível, passa de mim essa oração. O que é interessante é que Jesus chamou os discípulos para acompanhar só para proteger, mas ele não mandou os discípulos orar, só pediu para fazer companhia. Muitas das vezes nós não precisamos de alguém para nos ajudar em oração, mas precisamos de uma mão amiga, um companheiro que esteja ao nosso lado, que possamos contar com ele, com essa pessoa. Não que ele vai orar, seria até bom que ele orasse também, mas muitas das vezes nós precisamos de um amigo, de alguém para nos ajudar naquilo que estamos fazendo. E Jesus, ele contou com os discípulos, mas quando ele contou com os discípulos, ele acabou vendo que os discípulos não ajudou ele naquilo que ele estava passando. Então, meu querido, a oração é importante. Eu não sei quantas vezes você tem orado ao Senhor por algo na sua vida e as coisas não têm resolvido, ou não está resolvendo, mas aprenda com Jesus. Ele orou pela terceira vez, não precisava orar pela terceira vez, porque ele era o filho do Pai, ele era o filho de Deus, o Todo-Poderoso. Ele nem precisava fazer uma oração, era só pedir e Deus dava.
Mas não, ele nos dá um exemplo, que tudo aquilo que passamos nessa vida, todas as dificuldades que temos, angústia, tristeza, momentos ruins, momentos bons, nós devemos apresentar em oração. E ele não fala a quantidade que devemos orar, mas ele fala que devemos orar sem cessar. A Bíblia disse que Elias, ele orou 7 vezes para que pudesse voltar a cair chuva sobre a terra. Outrora, Elias orou, fez somente uma oração e falou que não ia chover segundo as suas palavras, né? Aí agora, para voltar a chover, ele teve que orar 7 vezes. E na 7ª vez que ele pôde ver a uma mão, mandou o seu servo Eliseu para ver se havia alguma coisa, algum ruído de chuva. E Eliseu volta para ele e diz: eu vi lá uma nuvem do tamanho de uma mão. Mas já foi a resposta da oração. A Bíblia diz que Ana, todo ano, ela ia ao templo buscar ao Senhor, orar ao Senhor por algo que o afligia. O que afligia a vida de Ana? O que deixava ela péssima? É que ela queria ter um filho, mas ela estava pedindo ao Senhor. Todo ano ela ia naquele templo, né? Igual os dias de hoje, que nós temos culto na terça, na quarta, na quinta, na segunda, no domingo, né? Tem culto, se você quiser ir a semana toda na igreja, você vai buscar ao Senhor. Mas Ana, naquele tempo, o povo, o sacerdote, eles iam ao templo uma vez por ano. E toda vez que eles iam uma vez por ano, Ana nunca deixou de ir ao templo apresentar a sua aflição. Qual aflição? A aflição que queria ter um filho e não podia ter. Então hoje nós temos essa oportunidade de irmos na igreja 3, 4 vezes na semana. Então todas essas vezes que nós vamos à igreja, devemos fazer igualmente Jesus. Orar com as mesmas palavras. O que te aflige? Está precisando de um emprego? Está precisando de uma cura? Está precisando de uma libertação? Libertação de uma família, do esposo, de uma esposa? Enfim, um aumento de salário? Eu não sei, o que te aflige? Então isso que está te afligindo, deixando você ruim, apresenta no altar do Senhor. E toda vez que você for na igreja, até que o Senhor não responda a sua oração com aquilo que você está pedindo, continue orando, meu querido. Já pensou se Elias parasse de orar na 3ª vez ou na 4ª vez? A chuva não ia cair do céu. Mas ele foi persistente, até que Deus ouviu e mandou chuva. Ana foi persistente em todo ano ir ao templo apresentar ao Senhor. E na sua persistência, o que acontece? Deus ouviu a sua oração e deu a ela aquilo que ela mais queria, que era um filho. Então Jesus nos dá esse exemplo sobre a oração, que devemos orar, não importa a quantidade, 1, 2, 3. Eu gostaria de deixar para você em Salmos, Salmos 55, a Bíblia vai contar, né? Salmo 55, olha que interessante o que fala sobre a oração. Salmo 55 e o versículo de número 17, diz assim: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei e ele ouvirá a minha voz. O salmista Davi falando que ele oraria ao Senhor 3 vezes ao dia. Ele está dizendo: eu vou orar de tarde, né, ao meio-dia e de manhã. Então o que quer dizer? Nessas orações, né, você pode incluir o seu pedido, aquilo que te perturba, aquilo que te incomoda. Faz igualmente, aqui está no versículo 17 de 55 de Salmos: ora ao Senhor 3 vezes ao dia. A Bíblia vai contar a história de Daniel, que ele tirava 3 vezes ao dia um tempo para buscar ao Senhor. Meu querido, a oração, ela move os céus, a oração abre as janelas do céu. A oração, ela pode fazer muitas coisas. A Bíblia diz que a oração do justo pode muitos de seus efeitos. Então, meu querido, a palavra do Senhor essa semana é esta: não pare de orar. 1, 2, 3, 4. Quem sabe, na primeira vez que você orar ao Senhor com fé, o Senhor vai dar aquilo que você precisa. Mas talvez não seja na primeira, seja na segunda. Para Elias, foi na 7ª vez que Deus ouviu a sua oração. Então, meu querido, ore ao Senhor de manhã, de tarde, de noite, quantas vezes for necessário. Ore ao Senhor e nas suas orações apresenta a Ele a sua queixa, a sua dor, onde dói, e o Senhor vai te responder.
Deus abençoe, tenha uma ótima semana no nome do Senhor. Houve alguns equívocos entre ontem e hoje, não pude postar a palavra mais cedo, mas aí está a palavra do Senhor para você nessa semana. Ore ao Senhor quantas vezes for necessário, até que Ele responda. E quando Ele responder, você agradeça a Ele. Tenha uma ótima semana no nome do Senhor. Compartilhe essa palavra com mais alguém. Se inscreva no meu canal, @Jeremias1967. Deus abençoe no nome do Senhor.